Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do João Flix. Bora lá falar sobre hoje Jiu-Jitsu como ferramenta de saúde preventiva. Se o meu convidado já tiver entrado aí, já pode mandar a solicitação, que às vezes dá um delayzinho aqui. Bora lá. Gente, antes de iniciar formalmente a live, eu preciso convidar vocês a conhecerem o João Flix, o maior aplicativo, né, de saúde preventiva do Brasil. É um streaming onde você encontra aulas curtinhas e longas para trabalhar flexibilidade, mobilidade, relaxamento, aprender a respirar, enfim, vem porque a gente precisa cuidar, né, muito mais inteligente, mais barato do que ter que consertar. E hoje associando jiu-jitsu como ferramenta de saúde preventiva, a gente vai ter aqui um convidado que ele é o mestre, né? Um mestre aí muito gabaritado, tem presença aí fora do Brasil, já formou vários atletas, né, campeões, uma pessoa que já competiu, tem um lastro aí enorme dentro do jiu-jitsu. Para mim é uma honra poder entrevistar ele, né, e inspirar as pessoas a quererem saber um pouco mais, a praticar essa filosofia de vida tão bonita com vocês, mestre Paulão Rezende. Eu vou aqui. Seja muito bem-vindo, mestre Paulão. Vamos lá, ele já está entrando. Boa noite, mestre Paulão Rezende. Seja E muito aí, tudo bem-vindo. Uma bem? honra tê-lo aqui conosco. Bom, prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que essa live aí traga insights para as pessoas, desejo de começarem a praticar, né, a arte suave, de conhecerem, tirarem suas dúvidas. Inclusive, quem quiser pode mandar aqui perguntas que a gente vai tentando encaixar ao longo da live. Paulão, vamos lá Legal? então. Você é internacionalmente reconhecido, né, como um dos maiores formadores, né, de atletas campeões, referência no Brasil, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Fala um pouco para a gente, qual que é o principal, qual que é a principal diferença entre alguém que só pratica e alguém que tem a mentalidade de se tornar um campeão? Isso não só no tatame, né, dentro e fora do tatame. Para quem quer competir, ao longo desses anos aí, eu aprendi muito sobre formar atletas de alto rendimento. O meu começo de carreira, eu comecei dando treino para criança. Tinha um professor faixa preta, na época eu era faixa roxa, um faixa roxa com conhecimento bem limitado. Isso já tem uns 38 anos atrás. E eu era bem limitado, mas para criança eu gostava, sempre tive muitos filhos, né? Então eu tinha uma facilidade em lidar com criança. Aí comecei a dar os treinamentos para criança e fui aprendendo também com esse faixa preta que dava aula para adultos. E fui desenvolvendo também por estar longe dos grandes centros, né, que era Rio de Janeiro e São Paulo na época, BH mais devagar na época, hoje em dia é muito forte, mas eu, por estar longe, e eu só ia no Rio de Janeiro uma vez por mês para me atualizar, eu comecei a desenvolver uma metodologia de ensino e foi dando certo. Eu fui no começo lidar com atletas de alta performance da ginástica rítmica, que a esposa, minha ex-esposa, que é mãe dos 4 filhos que eu tenho 6 filhos, né? Mas dos 4 filhos ela era atleta de ginástica rítmica. Oh. Então, e professora conceituada e tal, aí logo na primeira semana que a gente foi morar junto, já teve uma preleção de atletas do Rio de Janeiro, teve 10 Caramba. meninas dentro de casa. E aí eu comecei a conversar com elas para dar segurança, porque eu sempre fui, na verdade, praticante de esporte. Nunca deixei, desde os 4 anos, comecei com judô e o meu irmão, 6 anos mais velho, sempre me levando para os lugares que ele ia, e ele praticava judô, me levava. Depois ele foi para o karatê, eu fui para o karatê. E eu queria era participar. E aí
Eu sempre tive envolvido com esporte, com futebol, com vôlei, com basquete, Com alta futebol. performance, com atletas de alto rendimento. Sim, sim, sempre. Bacana. E chegou uma época também da minha vida que eu era adolescente, eu busquei uma bolsa de estudo numa escola para, em troca, eu participava do vôlei e do futebol. Enfim, aí fui sempre ligado ao esporte, fazendo artes marciais no paralelo com meu irmão. Onde ele ia, eu ia. E aí eu comecei a ver as necessidades do atleta, principalmente na mente, sabe? Eu tive alguns professores e mestres, cara, gabaritados, que eu vi a importância da fala, sabe? E eu fui sempre muito ligado também a Deus, sempre ligado ao movimento de luz positivo, né, da verdade. Então eu comecei a aprender com humildade, nunca falei que eu sou o dono da bala, não, da cocada. Aí entendendo a mentalidade do atleta de alto rendimento. Sim. E aí eu comecei a aprender com muita simplicidade, porque eu acho que tudo que é simples, feito com repetição, com firmeza, com resiliência, funciona. E começou a dar certo. Aí eu fiz em 99, aqui em Poços de Caldas, eu já estava morando aqui em Poços de Caldas, eu fiz 3 campeões mundiais, que assim era uma coisa bem inédita, sabe? Uma academia de um interior conseguir chegar no Rio de Janeiro e fazer 3 campeões mundiais. Que bacana. Maravilha. Então, isso aí foi start, foi, poxa, dá certo. Sim. Paulo, e assim, o Brasil ele está vivendo uma pandemia, né, de pessoas ansiosas, pessoas que fogem, né, do momento presente. E o xadrez, o jiu-jitsu ele é conhecido como xadrez humano, né? Ele Sim. exige paciência, exige presença, né? Como que você enxerga o treinamento do jiu-jitsu impactando positivamente no gerenciamento da ansiedade e do estresse? Eu acho assim, cara, todas as vezes que a gente está ligado à ansiedade, o atleta passa por isso demais. E a ansiedade está bem ligada ao pensamento voltado para o futuro, né? Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu preciso vencer, e se não der certo? Então, A pressão, né? Lidar com essa pressão. exatamente. Tanto é que a gente usa muita palavra os, Os- que foi lançada pelos japoneses, que é trabalhar sob pressão, conseguir pensar e agir sob pressão. Então, a gente usa para muitos termos, como obrigado, como sim senhor, dá licença. O Brasil é muito criativo, né? Então, a gente leva muito para esse lado. Então, quando a gente vê que o atleta está realmente ansioso, a gente faz um trabalho mental mesmo, de conversar, de fazer ele pensar no passado também, tudo aquilo que ele passou para chegar até ali, né? O sacrifício. Eu tenho a Casa do Atleta desde 1994. que é um projeto social que o senhor desenvolveu. Aí eu tenho atletas que vêm do Brasil e tem alguns hoje, a gente sempre atende atletas de Asista. fora também do Brasil. Hoje eu estou com um Maravilha. colombiano aqui. Pessoal, acho que a gente. Aí voltou. A casa do atleta, ela está ligada diretamente ao alto rendimento. Maravilha. Então, quando a gente trabalha a cabeça do atleta, a gente tenta colocar toda essa parte que valeu a pena, cara. Você fica longe da família, você fica longe da sua casa, fica longe da alimentação que a mamãe faz, Está o acostumado. carinho. E Então, ainda mais uma pessoa de outro país, é outra cultura, né? Então tem um nossa, trabalho de acolhimento, sim, sim. de Então, conforto mental. então a gente, exatamente, a frase certa é essa, conforto mental. A gente tenta, nesse conforto mental, conciliar tudo aquilo que o atleta já passou para estar até ali, para estar ali, entendeu? O que que ele passou, o que que ele sofreu e o que sofre, né? Que o atleta nunca deixa de sofrer.
que é dores constantes, lesões constantes. Faz Então, parte do alto rendimento, né? O corpo ele o acaba sendo rendimento é graço. isso. Não existe aquela modalidade que o atleta treina sem dor. Isso daí não existe. Em esporte nenhum. E o Eu tenho jiu-jitsu ele filho. ajuda até o atleta, não só o atleta, o praticante, a trabalhar o limiar da dor, né? Se colocar Sim, mais resistente, mais presente. sim. Na minha família não foi diferente com os meus filhos. Todos eles participaram de esportes ativamente. A minha filha mais velha é faixa preta de jiu-jitsu e instrutora de Muay Thai. Abaixo dela tem o Renato Rezende, que tem 3 Olimpíadas de bicicross. Né? Hoje ele é treinador, está no Rio de Janeiro com o Comitê Olímpico lá na pista olímpica. Né? E o Eduardo, que é o do meio, foi bicampeão mundial de bicicross, campeão brasileiro de jiu-jitsu. Todos dentro do esporte, Todos todos dentro do dentro. esporte. A minha Maravilha. filha também mora no Rio de Janeiro, está como professora de ginástica rítmica, mas já foi campeã carioca, tem várias campeãs cariocas como aluna. O meu mais novo chegou a conquistar títulos. E Massa. agora a minha pequenininha de 7, a Laurinha, faz jiu-jitsu também, sem muita cobrança. A gente coloca no hipismo também, que ela ama cavalo, ela tem os cavalinhos dela. E, e é isso, a gente tenta. Você falou uma coisa importante, tem muita cobrança, né? Como que você vê assim, essa introdução do jiu-jitsu para os pequenininhos, né? Tem que ser algo meio lúdico, né? Bem. Eu tenho duas vertentes para isso, sabe? Uma, Uhum. eu não dou opção, não dei opção para meus filhos e acho que nenhum pai deve dar a opção do filho, não quero defesa pessoal, não quero arte marcial. Cara, o mundo está cruel, sabe? E o filho não tem idade para estar escolhendo esse tipo de Não, coisa também, né? não. A Muitas gente vezes o tem que gosto dar. vem no meio do caminho. Eu tenho aluninho de 3 anos que vai fazer 4 anos. É óbvio que a gente tem que ter a parte lúdica, mas também tem a parte que a gente vai colocando na cabecinha da criança, defesa pessoal. Isso, quando eu falo que eu meio que eu sou contra o pai falar, meu filho quer dar um tempo, vai fazer futebol. Pode fazer futebol, cara, mas não pode deixar de fazer uma defesa pessoal. Como eu falei, o mundo hoje em dia, ele exige com que as pessoas tenham essa autoconfiança, sabe? Fazer com que a arte marcial entre na vida da pessoa como acrescentar não só a defesa pessoal. Preparando ela para todas as adversidades da vida, né? Exatamente, porque a arte marcial ela ensina a respeito à hierarquia, ela ensina Disciplina, exatamente fazer com que aquela criança aprenda a perder, saber ganhar, lidar porque com a às vezes frustração, perfeito. a criança não sabe ganhar, entendeu? Ela ganha, mas aí acontece isso. Tem pais que ficam soberbos. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Eu não. A E sempre criança. vai ter alguém melhor, né? O tatame não é Então, infinito. então eu acho que a academia, porque eu sempre falo também umas coisas para os pais, é o seguinte: antes de você colocar seu filho em qualquer atividade, você tem que ir sem ele. Vai na academia, vai em qualquer lugar que for, sem o filho. Vê a linguagem que o professor usa, vê como é o relacionamento entre as crianças, qual é Excelente. o Como respeito é o do ambiente, ambiente. né? Sentir o ambiente que o filho vai estar Exatamente. integrado. Eu sou pai, cara, e sou super pai. Eu não me contento com a palavra só ser pai, não. Eu sou super pai, cara. Eu gosto de ser presente na vida dos meus filhos. Fui presente na vida de todos eles, sou até hoje. Inclusive amanhã eu tô. O Renatinho veio do Rio, poxa, quer dizer, ele veio de uma competição internacional e passou aqui em Poços, está ele, a Legal. esposa Nath e o meu neto. Eu já marquei o encontro lá em casa porque eu quero fazer um rango para eles, entendeu? Eu sou Unir a muito grato. família.
Então, voltando para o jiu-jitsu, todos eles fizeram um pouco de jiu-jitsu, mesmo aqueles que fizeram outro esporte. Por quê? Defesa pessoal. O Eduardo está na marrom, vai pegar a preta, daqui um ano mais ou menos ele pega a preta. Então, eu não dei opção para eles. E também acho que o pai tem que pensar isso. Porque não é jiu-jitsu. Coloca numa outra arte marcial, coloca no judô, que é excelente, capoeira, karatê, kung fu. Então não falta atividade. O importante é comprometer, né, a defesa pessoal. Exatamente, sabe? A criança, quando está na defesa pessoal, hoje, infelizmente, os pais não têm aquele tempo que antigamente se tinha. E a gente pode dizer que é o maior presente que o pai vai fazer pelo filho, né? Eu também sou dessa opinião. Hoje em dia, os pais, cara, eu cobro muitos pais aqui da academia, primeiro de estar vendo o filho. O filho está treinando, eles ficam olhando. Para a categoria 4, 5, 6 anos, eu não deixo o pai assistir o treino. Eu já fiz a experiência e não foi boa. Entendeu? A criança se desenvolve mais, né? Aqui eu tenho a TV, né, as TVs aqui no escritório, que o pai quer ver o filho, vem para cá e fica vendo o filho nas TVs. Eu vou virar rapidinho aqui para você entender. Ali é a TV que fica mostrando os espaços do treino. Os espaços do treino, exatamente. Ou seja, o pai está acompanhando só não muda o foco do filho. Porque a criancinha de 4, 5, 6 anos, o pai presente, aí fica, quero água, quero isso, sabe? E é normal, é o chamego do pai e da mãe. Isso aí não é... É a zona de conforto, né? Que precisa ser trabalhada. Então eu tiro essa zona de conforto desses pequenos. E dos mais velhos, que acontece a aula no tatame maior, os pais ficam ali, e quando eu vejo que um pai está no celular, eu passo, já dou uma olhada, e aí? Olha o filho, dá sinal de positivo, chega em casa, elogia, você foi bem naquela luta, entendeu? Por quê? A participação do pai ali é fundamental para o filho se sentir valorizado, assim, pô, meu pai está me vendo, meu pai não está no celular, porque hoje, infelizmente, o celular tira muito o foco dos pais, né? Virou uma pandemia, né? E dos filhos também, você vê que o jiu-jitsu é uma opção excelente para as crianças saírem um pouco das telas também. Exatamente. Então, o esporte em si, né? Vamos falar do esporte, porque a gente, quando fala que o meu filho tem um horário de celular, isso teria que ser um horário muito pequeno, porque eu tenho uma filha que ama ver desenho, então tem os horários dela. A gente não libera a hora que quer, pega o celular, não. Tem os horários, quer ver desenho, vai ver, mas é bem limitado, sabe? Eu não... Então, quando está aqui no treino, eu faço questão que o pai fique olhando o treino. Legal. Eu dou bronca nos pais, né? Quando eles começam a conversar entre si, mas todos levam numa boa. Porque... Conta pra gente, assim, quem não conhece um pouco da tua história internacional, essa criação de atletas campeões, como que foi a tua experiência fora do Brasil? Que choques de cultura você viu? Tem alguma história que você gostaria de trazer pra gente? Olha, as coisas assim, fora do país, o jiu-jitsu vem crescendo, é um dos esportes que mais cresce no planeta, né? Então, agora, recentemente, eu fiz uma turnê muito legal nos Estados Unidos e o que eu pude perceber é que os pais, vamos supor lá, eu vou implantar aqui, eu estou em obras na academia, eu vou implantar aqui. O filho, quando está treinando, eu estou dando a opção de o pai estar fazendo uma atividade também. É lógico que de tempo em tempo eu quero que os pais assistam e tal, mas se o pai pode estar no tatame do lado, também treinando, um perfil que eu vi lá que foi muito legal, que o pai está treinando e o filho também.
Só que Ou são em seja, está tatames. trabalhando a família, né? A energia, a Só que construção da família. um não vê o outro. São Uhum. tatames separados. Mas depois eles falam sobre o treino, eles discutem, Sim, podem sim. treinar juntos também. Exatamente. Então, a cultura, os Estados Unidos o Maravilha. Referência, relacionamento né? o relacionamento de pai e filho nos Estados Unidos é bem diferente. Lá o pai deixa o filho na escola, aí ele passa o dia, quando chega às 3 horas da tarde, o pai vai pegar e muitas vezes já deixa em outro espaço que prende a criança. Então a criança chega em casa à noite. Ela tem várias atividades. Várias atividades. O pai ocupa o filho lá, entendeu? E são poucos assim que eu vi que acompanham de perto, sabe? Geralmente, os que acompanham muito não são os americanos, geralmente são mais os imigrantes que estão lá com filhos, Os que trabalham latinos. lá e gostam. Mas o americano, ele tem essa cultura de querer que o filho leve a sério aquilo que está fazendo. E se ele está ou não vendo, não importa, ele deixa o filho, sabe que o espaço Confio. tem segurança e volta. Na parte da Europa, por exemplo, a Espanha já é um, um laço familiar mais consistente, vamos dizer assim. Não que nos Estados Unidos não seja, mas que o pai quer ver mais o que A está família acontecendo. latina, ela tem essa coisa, né? É isso. Entendeu? Então, Cara. eu gosto muito. Agora, a parte de adultos, eu sempre dei muita sorte nessas viagens que eu faço, porque eu levo um material muito precioso que eu procuro colocar posições, fazer coisas que eu vou fazer lá fora, que os meus melhores alunos aqui me passam. Então, quando eu vou dar um seminário fora, eu pego uma posição do aluno, pego outro, falo, vem cá, me passa essa posição, e vou fazendo um conteúdo precioso que cabe para todas as faixas e todas as idades, assim, de Maravilha. Vai adulto que eu falo, adaptando. entendeu? De juvenil a adulto. Então, eu tenho muito sucesso, eu consigo muito sucesso nesses seminários. Eu tenho a simplicidade também de falar que eu crio muito treinos, mas posições mirabolantes, posições, e isso eu não tenho esse ego, Essa pretensão. aquilo não. Eu inventei sim muitos treinos que hoje rodam o mundo. Maravilha. Os treinamentos de aquecimento, treinamento de alta performance. Então, isso daí eu sei que roda o mundo, entendeu? Então, graças a Deus, quando eu vou para fora, eu sou bem recebido. Maravilha. Paulo, a gente vê assim, muita gente que busca o jiu-jitsu querendo competir, né, e acaba desenvolvendo uma paixão pelo estilo de vida, né? Seja pelo ambiente, pelas amizades, por estar ali treinando, por ver o corpo respondendo positivamente, né? Fala um pouco para a gente dessa experiência sua em criar pessoas, né, seres humanos que vai muito além da questão só do tatame, de competir ali a luta, né? Essa parte é que eu mais gosto, porque, nossa, milhares de pessoas já passaram na minha mão. E acaba que, pô, eu tenho 65 anos. Então, e estou no esporte desde os 4. Então, é muita vivência e muita convivência. E a Uhum. partir do momento que você passa a ser profissional, te chama de mestre. Em relação a mestre, eu acho que se o cara tem a mestria de ensinar, é um professor que está 1 ano, eu já chamo ele de mestre, porque se ele tem o dom, é um mestre, cara, sabe? Eu não vou muito à risca, porque tem gente que fala mestre só depois do quarto ou quinto dan. Cara, eu não vejo isso. Para você ter uma ideia, hoje eu sou faixa preta 6º grau.
né? Daqui a 5 anos, quase 5, 4 anos e pouco, eu já pego a faixa coral. Maravilha. Mas eu estava no quinto grau e um dia eu fui dormir, a minha esposa Thalita revirou todos os documentos, jornal, fotos. Eu cheguei, quando eu acordei no cochilo aquele de domingo, olhei em cima da ela, você já tem 6 graus e você está com 5. Eu falei, não, eu só pego o sexto grau ano que vem, quer dizer. E ela falou, não, já está atrasado 1 ano. Quer dizer, eu não me importo muito com isso. Tanto é que a minha graduação, quando eu comecei a dar aula roxa, faixa roxa, eu era faixa roxa muito ruim. Força, eu não tinha muita técnica. E muita vontade, muita garra. Ou Então, seja, dá para a gente ficar bom, né, depois do tempo. aí eu comecei a dar aula, era faixa roxa para criança, e depois eu comecei a dar aula para os adultos, que os próprios alunos Isso queriam. você lembra a idade, Paulo, nessa Paulão? Oi? Isso você lembra a idade que o senhor tinha? 34 anos. Ah, você não pegou a preta novinho, não? Ah, não, não. Eu comecei a dar aula com 34. Eu peguei a Ó, preta, tem 29 anos, 30 anos. Então eu peguei a preta com 30. Me ajuda aí. 65. Eu peguei a preta com 30 e poucos anos. caramba. Então, aí eu comecei a dar aula como faixa roxa, e aí um aluno meu pegou azul, que era o Reinaldo Ribeiro, que 10 vezes campeão europeu, campeão mundial, campeão Uhum. brasileiro. E ele é uma história muito legal que eu comecei, ele foi o primeiro atleta meu da Casa do Atleta, porque ele era de uma creche na montanha, em São Tomé das Letras, que tinha um mestre espiritual lá que eu queria muito, que eu gosto dessa parte mística, né? Hoje sou evangélico, gosto muito, né, dessa verdade da Bíblia, então, e me alimento muito disso. Mas na época eu gostava dessa parte mística e tinha esse mestre, Juan, que era da montanha, que eu queria de qualquer maneira aprender aquela parte mística, que era um ensino dos índios americanos, sabe? Uhum. Uma coisa muito fera, que mexia com as energias, com os chakras. Então, eu queria, eu ia lá, o cara não me recebia, eu subia a montanha, cara, ia lá em cima, o cara não me recebia, eu descia, eu falava, gente, por que ele não me E recebe? ele era um mestre. E ele era o mestre. E eu tinha um parceirão que era discípulo dele. E ele me falava coisas que eu ficava encantado. Eu falava, cara, eu quero seguir isso. Então, você tem que ir lá atrás dele. Aí, depois de, sei lá, uns 6 meses, ele me recebeu. Depois de você tentar bastante. Muito. Praticamente uma vez por mês eu ia. Ou seja, a Duas persistência vezes. vale a pena. Às vezes 2 semanas, 2 vezes no mês eu ia. Aí ele um dia me recebeu e falou, olha, cara, por que você quer aprender essa parte espiritual? Não, porque eu quero me aproximar mais de Deus ainda, eu quero estudar mais isso. Ele falou, e o que você tem para dar em troca? Porque aqui eu não cobro dinheiro. A cobrança aqui não é preço, é valor. O que você tem de valor? E até hoje eu carrego isso, porque muita gente coloca preço, né, nas histórias, e tem história que não tem preço, tem valor. E aí eu falei para ele, cara, eu sei mais ou menos o jiu-jitsu. Aí ele falou, então tá, você vai na creche e escolhe uma criança para você adotar, Ah, levar para a tua academia. E aí eu me senti um Miyagi. Comecei a fazer o teste com os moleques, eram 22, e sobraram 2, o Reinaldo e o Lino. Eu escolhi o Lino, porque o Reinaldo era muito rebelde. E eu falava, esse cara vai me dar problema. E aí o Lino, em cima da hora, amarelou. Aí o Reinaldo foi
E O falou Rebelde. que até hoje ele brinca, mas você não me escolheu não, você escolheu o Liam. E hoje ele ainda é rebelde? Não, o Reinaldo teve uma transformação assim, Maravilhoso. nossa, absurda, sabe? Ele virou um lorde. O cara é um gentleman, sabe? Isso com certeza tem influência do jiu-jitsu por trás, da sua Não, metodologia, 100%, 100%. ou seja, a transformação do ser humano, né? Pegou um indivíduo ali Exatamente. chumbo, transforma ele em ouro. É o começo da pergunta que você fez, eu entrei nisso tudo para chegar nisso. Sim. Qual o valor de estar presente na vida dessas pessoas, acrescentando? Porque uma coisa é você receber o cara, ensinar jiu-jitsu, tchau, acabou. Tem que ter uma pregação, tem que ter uma filosofia, sabe? O filosofar, cara, Até mesmo tem uma que ser. missão, né? Uma... Exatamente. É uma anarquia. Eu acho que quando se fala anarquia, não é sinônimo de bagunça. Anarquia é você juntar pessoas, falar, fazer com que as pessoas te ouçam e façam elas refletir. A gente tem que fazer as pessoas refletirem. Por que disso? Eu não posso seguir um cara que ele falou tem que ser assim. Não é ditadura, não é ditador. Perfeito. Ele não tem a obrigação de fazer o que eu estou falando, nada, eu não obrigo ninguém. Eu simplesmente dou opção e vertentes para que as pessoas consigam, dentro de uma determinada luz, dentro da verdade, fazer e dali o seu caminho. Por isso que a soma dessas vertentes todas que a gente dá no jiu-jitsu, que é o respeito, é, o tratar da saúde, o cuidar, o preventivo, sabe? A força, o ego, principalmente o ego. Porra, arte marcial, se você deixar o teu ego falar, você... Quer dizer, o ego destrói o mundo, né, cara? A verdade é essa. O ego todos nós temos, e uma das Dizem que é o coisas... maior problema da sociedade, né? Que o egoísmo vem do ego, né? Só Exatamente. olhar para o próprio umbigo. Exatamente, é isso mesmo. O egoísmo. Então, se a gente não souber ser egoísta, cara, a coisa desanda e a evolução, nossa, tem coisas que assim evoluem, que crescem, andam para frente, tem outras que demoram mais, que ficam estagnadas algum tempo, né, de um determinado tempo, e outras andam para trás, cara. O andar para trás é o negativo, é a mentira, é a escuridão. Então, tem pessoas que entram em depressão, muita depressão, né? Que antigamente se falava pouco em depressão e pouco em ansiedade, né? Hoje em dia é a bola da vez. Nunca se falou E, tanto de saúde mental, né? Como atualmente. exatamente. Talvez porque nunca se adoeceu tanta gente também, né? Como as pessoas estão deprimidas, obesas, Uhum. ansiosas. E isso é muito culpa do nosso Estilo de vida, celularzinho, cara, da celular. internet. Entendeu? A frase que todo mundo fala, né? A internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então, às vezes a pessoa está com um monte de gente em volta, mas está longe, né? Então, Está se isolando. oi? Às vezes a pessoa está se isolando, né? Por conta Sim, se das isolam. telas, né? E o índice de suicídio hoje em dia entre jovens, sabe? Pô, e muito se fala dessa parte de jogos absurdos da internet, envolvimento. Vícios. Pô, é nojento, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje em dia e hipócrita. Então, eu entro um pouco nesses assuntos porque é muito polêmico e quando eu tenho a possibilidade de pregar, que eu sempre tenho aqui, o pregar para mim é falar coisa boa, sabe? Às vezes eu vejo que um aluno está triste. Ontem foi muito legal, porque a gente reuniu os jovens, eu e o primo. O primo é um que me ajuda nesse trabalho bacana que a gente faz de alto rendimento. Aí eu
juntei as crianças, assim, crianças, né? Os adolescentes, e fiz uma pregação no final do treino, sabe? Falando que para eles tomarem cuidado com o que eles estão se nutrindo, essas músicas imbecis que estão aí, que De hoje em dia baixa vibração, tão vulgar. vulgar, sabe? É uma energia ruim. E E tudo isso foi vai alertado. afetando a gente, né? O que a gente consome, desde o alimento, desde as telas, os filmes, as músicas, as companhias. Exatamente, é isso que você está falando. Assim, as duas vertentes que eu sempre me preocupo muito é o alimento físico e o espiritual, sabe? Às vezes eu passo para os alunos de alto rendimento a importância do jejum, sabe? Deixar de se nutrir fisicamente para poder se aproximar ainda mais espiritualmente, sabe? Se fortalecer. Então, é muito simples o processo, mas tem que abrir mão de muitas coisas, É uma né? escolha, né? É uma escolha. Então, eu tenho alunos, assim, exemplares, também tenho alunos que deixam a desejar para si mesmo, entendeu? Perdem muitas horas na internet, querem fazer uma mídia pessoal que às vezes é exagerado. Os Que é questão do adolescentes, ego, né? o ego, exatamente. Tem muitos discursos que eu até brigo muito com meus alunos que já sabe que pode perder, está mais propenso a perder. Então ele já vai com um discursinho pronto para a internet. Ah, vou me dedicar mais, voltar mais forte, corrigir os erros, Uhum. sabe? Ele já vai com isso pronto na cabeça, ou seja, ele já vai perdido, ele já está Já perdendo. vai com o discurso pensando na derrota. Mas já vai derrotado, entendeu? E o mais interessante, assim, que eu tento colocar na cabeça dos atletas é que a vitória ela é construída não é em um mês antes, 2 meses antes de uma competição. Ah, pô, é anos, cara, você vem construindo. O Eric Muniz veio dar um seminário aqui, ele é 7 vezes campeão mundial. O cara é absurdamente talentoso. Tem o dom também da fala. E ele se converteu de um tempo para cá e deu um discurso assim, cara, espetacular, Maravilha. entendeu? Em relação a isso, se você quer ser bom, se você quer ser vencedor, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão de sentir dor. Você tem que abrir mão da internet, ficar De muitos perdendo tempo, prazeres também. os prazeres do alimento, da comida, do namoro. Muitas vezes você tem que Sim. Tem que namorar ter menos. foco. É foco, cara. Ele falou, pô, eu treino 8 horas por dia com joelho sem ligamento. Ó, Eu treino com o pé torcido, entendeu? Então isso foi assim, veio fortalecer o que eu e o primo falamos para esses atletas no dia a dia, entendeu? E aí, como a minha vida não voltada só para atleta, é voltada para alunos também. Aqui eu tenho muitos alunos na academia. E pais de família, empresários, pessoas, às policiais. vezes 40 a mais, que estão ali vendo o esporte, o jiu-jitsu como um esporte, uma válvula de Exatamente. escape. Então, eu tenho mecânico, tenho delegado, tenho juiz, tenho promotor, tenho mecânico, sabe? Tem PM, tem. Então, assim, eu tenho N categorias que estão apaixonados pela mesma coisa. Então, eu me sinto um administrador da luz, porque eu falo de Deus o tempo todo. Eu não me permito acreditar que os demônios possam tomar conta do ambiente, eu não deixo. Perfeito. Porque nós temos o nosso lado ruim e o nosso lado bom dentro.
Se você alimenta mais o teu lado ruim, você vai estar propenso mesmo Por a isso que é estar... importante a gente se alimentar de boas palavras, de esporte, de boas companhias, Exatamente, para porque aí florescer o que você... há de bom. Perfeito. exatamente, aí você não dá espaço para o teu demoninho se manifestar, porque todos nós temos, cara. Não adianta nego falar, Eu sou eu perfeito. Não sou existe. bonzinho. Não é. Se você Não existe. nutrir o que você tem de negativo dentro de você, aí, cara, você vai Mas, se Paulão, encontrar. e a importância do autoconhecimento, de conhecer os próprios limites, para a pessoa saber também, assim, né, o momento dela, opa, deixa eu me afastar de uma situação que vai aflorar esse lado meu que não é legal. Perfeito, perfeito. Beber uma drink. Seu Paulão, mas, Paulão, tem muita gente falando assim, eu não tenho tempo para treino, não tenho tempo, usando a desculpa do tempo, né? O que você fala para esse pessoal aí que está procrastinando, deixando a vida passar, achando que não tem tempo, ou que escolhe não ter tempo? Mentira. Mentira. Todo mundo que quer dar um jeito. Todo mundo. Ah, Perfeito. eu acordo 6 horas da manhã, acordo às 5. Ah, eu chego meia-noite. Velho, se você pensar, o Duda, meu filho, ele dá Uhum. mentorias. E um dos temas que ele deu uma mentoria, o pessoal aplaudiu muito, foi que ele abriu o tema do seguinte: a minha vida, ela não tem que se adaptar ao trabalho. O trabalho que tem que se adaptar à minha vida. Perfeito. A gente não vive para trabalhar, né? O trabalho é Não, uma parte. velho, não. É loucurada. Se o cara tá vivendo só para trabalhar, pô, com a ambição do dinheiro, preciso pagar a conta, gaste menos, trabalhe menos, mas você tem que ter um tempo para se cuidar, cara. Eu falo isso para mim também, cara. Eu tô numa fase, 65 anos, eu passei por um Covid no final de 2021, que eu fui entubado, quase morri. Foi um milagre realmente que aconteceu comigo. E eu estou sentindo a necessidade de que eu preciso treinar ainda mais, porque eu faço as atividades com Pilates, eu preciso já trabalhar com musculação. E eu estou, sabe, o cansaço, a estresse, né, que, pô, com obra aqui, é, eu moro numa roça, eu gosto de cuidar, na chácara, eu gosto de cuidar da horta, eu gosto de cuidar dos animais. Então, eu acordo 5:30 da manhã, e cuido disso tudo, venho, dou treino, saio e 2 vezes na semana eu estou tendo atividade física. Hoje eu botei um ponto Ou seja, está tendo uma vida de atleta, né? De jovenzinho. Então eu tenho que treinar mais, entendeu? Só um minuto. Pode abrir. Velhão, eu estou numa live aqui, depois a gente conversa. Que bom te ver aqui, viu? Às 5:30 da manhã. Vai voltar? Seja bem-vindo. Então, eu preciso treinar mais, cara. Eu estou preguiçoso, entendeu? Não adianta eu ficar pregando para todo mundo se eu não prego para mim mesmo, entendeu? Então, eu já estou aflito com isso, entendeu? E o Duda, meu filho, tem academia de atividade física, pô, sensacional, e ele pega no meu pé: você não está treinando, você tem que voltar, você tem que pegar firme. E aí eu treino, dou sangue 3, 4 meses, aí depois é o ser humano, entendeu? E As eu, fases, né? O importante é fazer mesmo que não perfeito, né? não, e outra, eu não, eu fico mais forte ainda na fala, porque eu sei como é o ser humano, eu sei como é essa preguiça, eu sei como é o cansaço, a estresse. Então, eu vou dando checkmate, entendeu? Nas pessoas. Ah, eu não tenho tempo. Mentira, tem tempo. Ah, eu tenho 1 hora de almoço. Poxa, 45 minutos você faz uma atividade tranquilamente e almoça em 15, entendeu? Vai almoçar até menos. Né? Importantíssimo, né? Esse autocuidado, esse olhar para a saúde, né? Paulo, você acredita que para o jiu-jitsu tem um limite de idade ou a pessoa pode começar depois dos 40, vai Não, devagarzinho, vai respeitando o tempo? não tem limite de idade. Tem sim o respeito ao físico. Vamos supor, se eu pegar aqui, como já aconteceu, de pessoas com 50, 55 anos quererem treinar, elas têm que estar primeiro fortalecidas. Então, ou seja,
Eu não posso, aqui, eu não dou o fortalecimento necessário para as articulações antes de usá-las. Perfeito. Então, olha, procura uma musculação, faz a musculação, faz um treinamento funcional, se fortalece, depois vem para cá. Aproveitando até aqui, abrindo só um parênteses, né? Eu criei um streaming com várias aulas para a pessoa fazer em casa. Tem sessão de mobilidade, de alongamento, de força só com o corpo também. Vale a pena conhecer quem tiver aí curiosidade. Olha, É interessantíssimo. O João Flix tem a parte gratuita no YouTube também. legal, legal. Já está dado o recado, entendeu? Paulão, você funciona às vezes como um psicólogo, né? Eu tenho meu sobrinho Sim. que treina com o senhor. Teve uma Uhum. época que minha irmã precisou, eu levava ele, eu levava meu computador, ficava ali trabalhando, assistindo o treino dele, e Aham. via você conversando com os alunos ali, querendo saber, tendo um cuidado assim que muitas vezes os pais não têm, né? Principalmente com esses que estão sob sua responsabilidade mais próxima. Como que funciona isso para você de conhecer cada aluno, cada particularidade, essa atuação como um psicólogo, né? Vamos pôr assim, como alguém que está preocupado Sim. ali, não só com o tatame, mas com inclusive a vida pessoal do aluno tem que estar bem para ele render bem. Eu acho que esse é o diferencial do meu trabalho. Eu não faço isso para conquistar o aluno, ele vai gostar de mim É algo porque eu estou seu. preocupado com a vida dele. Longe disso. E coincidentemente, eu caiu a ficha que você era tio do Caetano Sim. quando eu conversei com a tua irmã ontem. Ela falou: Você vai Hum. fazer uma live com meu irmão, né? Não é possível. Agora que eu lembrava do teu rosto, mas não sabia da onde que era o relacionamento. É que você já trouxe o Caetano aqui. Nossa, meu sobrinho treina desde pequenininho aí com você. Então é assim, cara. A segurança que um professor deve passar é que, primeiro, o aluno tem que confiar, entendeu? Em desabafar com você. Sim. Porque muitas vezes ele tem, às vezes, vergonha de falar com a mãe ou com o pai, e eu dou liberdade para o cara falar, pô, com o mestre eu posso falar. E aí eu sou o pivô, sabe, eu sou intermediário do pai e da mãe. Que aí tem muitos pais que vêm para mim e falam assim, ó, o fulano está assim, assim, assado. Pô, chega nele. Aí, em vez de eu chegar nele naquele assunto, eu chego em outros. E ele mesmo que vai entrar naquele Acaba assunto, falando. que eu vou reportar o pai depois. Fala, ó, velho, vai por aqui, vai por esse caminho. Então, por eu ter experiência de ser um super pai e ser um professor, acredito eu, razoável nesse aspecto, eu consigo ser um intermediário, muitas vezes, da solução do problema que o pai acha que é crônico, e não é, Sim. entendeu? Muitas vezes o jovem, ele não está com a personalidade formada. O pai fala, ele não tem disciplina. Ele não está tendo agora, mas vai treinando, vai ficando no convívio de boas pessoas, que vai construindo o caráter. Exatamente. A construção do caráter é, é muito mais por referência Por do exemplos, né? por si próprio. Eu Do que acho por que, imposição. exatamente, se você quer impor um caráter para o seu filho, esse vai te dar problema. Absoluta certeza. Não Exato. se impõe caráter. Porque quando chega lá na frente, o cara amadurece e fala assim: porra, o que eu estou fazendo? Uma vez eu fui dar um discurso, uma palestra, cara, numa escola municipal. E era tudo molecada de 13, 14, 15 anos, que era aquela bagunça na sala de aula, mano. Eu cheguei, neguinho, e aí, tiozão, não sei o quê. E, pô, senti cheiro de maconha em alguns. Aí eu, pô, vou esperar. Aí cruzei o braço, sentei, a professora em pé na porta. Aí a professora teve uma hora que não aguentou, falou: Vem cá, vocês querem ouvir ou não? E a galera, ué, o tiozão tá sentado. Eu falei: Pô, não, a hora que vocês estiverem afim eu falo aí. Aí eu levantei, aí todo mundo fez silêncio. Aí, Não precisou gritar. não.
Aí eu falei, eu vim falar com vocês a importância das drogas na vida de cada um. Aí começaram a rir. Eu falei, e também mostrar o quanto a droga é boa. Porque se fosse ruim, ninguém ficava viciado. Não existe a droga que você toma o primeiro copo de cerveja da tua vida, no segundo você já está morrendo de rir, cara. Se você fuma um baseado, o primeiro baseado que você fuma na sua vida, você quase morre de tanto rir. Aí, aquela pregação que o cara já ouviu, o adolescente, que droga é ruim, que droga mata, que droga te leva preso, e de repente o cara usa e se sente a pessoa mais feliz do mundo, que são os falsos profetas, é o diabo falando na vida de cada um, te dando a sensação de estar feliz, de estar alegre, mas aquilo é uma o ilusão. começo do fim. Quando eu falei isso, eu vim mostrar para vocês como droga é bom. E os moleques tudo começaram a rir. Eu falei, agora espera o que eu vou falar. Quem conhece um nóia aqui, levanta a mão. Todos levantaram. Vocês vão me dar exemplo, eu vou escrever aqui no quadro como o nóia começa a se tornar um nóia, como ele começa a ficar viciado em pedra. Aí começaram lá. Álcool, cerveja, cigarro, maconha, e foram falando. Todos aqueles itens, aí rouba, mente e tal. Aí eu falei assim, levanta a mão aqui quem não tem nenhuma dessas vertentes que estão no quadro. Ninguém levantou a mão, porque ou fumava cigarro, ou fumava maconha, ou já estava no álcool. Moleques de 15, 16 anos, cara. Caramba. Aí o negócio começou. Aí daí para frente eu domino a palestra. Começa Ou seja, você ganhou a confiança deles. Exatamente. Espera aí, eu estou no caminho. Não precisou gritar, não precisou impor violência ali. Aí eu estou no caminho dos nóia. Eu estou no caminho desse cara aí. Eu estou no caminho desse perdido, desse ladrão, desse cara que não sai da rua, que vive fedendo. Entendeu? Porque tudo estava lá. O cara fede, o cara não toma banho, o cara mente, o cara mora na rua, é expulso da casa, rouba a casa, rouba o pai, rouba a mãe. Bola de neve. Vira uma bola de neve. Entendeu? E aí, os professores abriram o olhão, né? Porque começaram a ver que o perfil daquela sala estava nessas trevas. E aí comecei, cara, a conversar olhando mais no fundo do olho daqueles que eu via que estava meio desesperado. Quando acabou essa palestra, foi uma fila de gente para falar comigo, dos moleques lá fora. Medo, com medo. Como eu faço? Porque eu comecei a mostrar as dificuldades que é para conseguir a droga. Que aí o cara começa a não ter dinheiro, um baseado. No começo você tem dinheiro para um baseado, mas só que para você fazer a tua mente, você precisa ir aumentando a dose. Daqui a pouco você está precisando fumar 5, 6, 10 baseados no dia. E cadê dinheiro para comprar isso? Aí o cara começa a falar, pô, eu vou comprar um tanto maior, separo um pouco para o pessoal, eu tiro o meu, vendo, faço o aviãozinho. É assim que... Paulo, qual foi a maior história de transformação que você já viu, assim, de alguém que você viu que se não fosse sua ação, a pessoa provavelmente não estaria no caminho bom? Foi o cara que fumava pedra. Ele fumava pedra e me procurou, assim, no fundo do poço. E eu falei, cara, as estatísticas de quem fuma pedra é muito negativa, entendeu? A cada 100 pessoas, um quer ajuda, consegue, né?
Mas luta. a maioria não consegue, vai morar na Não. rua, né? Aí vai, até tenta, luta, mas na primeira oportunidade tem a recaída. Eu tenho muitos casos que eu conheço de pessoas que, poxa, estavam bem no jiu-jitsu, se perderam, foram para a pedra e eu vejo na rua, vejo a polícia prendendo, vejo. Caramba. Não, é triste, triste mesmo. Ainda mais que eu tenho um aluno, é o delegado, o Hernani. O Hernani me atualiza dessas histórias que às vezes ele fala, pô, lembra do Não, e fulano? é muito triste. A gente vê assim Triste como demais, são dois cara. caminhos, né? O caminho do esporte, das boas companhias e um caminho triste. Como o jiu-jitsu ele tira as pessoas desse caminho ruim e coloca elas num caminho de decência, de responsabilidade. E essa transformação desse menino foi absurda. Ele estava vendendo pedra já, fazendo dinheiro, Trabalha ganhava no muito dinheiro. tráfico. Cara. E aí peguei, abracei e falei, vamos mudar de vida? E muda, cara. Ó, a pedra, o crack em si, né? Essa droga é muito pesada. Dizem que ela mata rápido, né? A Ela mata pessoa. rápido, cara. E assim, existe uma rejeição imediata da sociedade. Sim. A pessoa vira Infelizmente. descartável, né? Exatamente, é descartável. Essa Ô, pessoa é Paulão, descartável. a gente está chegando aqui nos instantes finais da live e a gente não Já? pode passar no tempo, senão o Instagram não deixa eu salvar. E deixa eu te falar uma coisa. Fala pra gente onde que fica a sua escola, é aqui em Poços de Caldas, quais dias está aberto, está aceitando alunos, como que funciona? Fala um pouquinho do seu espaço pra gente, por favor. Eu tenho um trabalho social, que são em 2 espaços, que Uhum, é lá no Itamaraty e no Vilas Unidas. maravilha, Terça e quinta é lá na Itamaraty, segunda e quarta no Vilas Unidas. maravilha. Aqui na academia tem treinos todos os dias, é aqui no Jardim dos Estados, na Rua Araguaia. Uhum. Tem treino todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Essas obras que a gente está fazendo aqui vai ter mais opções de horários, mais grades de horários e mais atividades. E quem quiser, depois deixa o meu número aí do celular, pode entrar em contato, vai ser muito bem-vindo. Vou colocar você como colaborador, você compartilha também a live, por favor, isso ajuda as pessoas a verem. Eu vou passar para o YouTube, também te mando o link para você assistir, mandar para as pessoas. Gostaria de perguntar muito mais coisas, saber mais da sua história de vida, né, para inspirar tantos jovens, tantas pessoas que querem começar no jiu-jitsu, né, essa filosofia de vida tão expressiva, né, que ajuda a gente a cuidar da mente, do corpo, né. Paulo, eu queria que você soubesse que foi um prazer falar com você. Pô, prazer todo meu. Foi uma honra aqui, uma pessoa assim do seu tamanho, se mostrando tão humilde, tão sábio, né? Tão um verdadeiro mestre aí. Foi um prazer poder Obrigado. aprender com você. Obrigado. Estou à disposição aí. E entra no jiu-jitsu você também, da tua Vou irmã, fazer do uma teu visita na sua sobrinho. academia. Eu já pratico, estou um pouco afastado, mas eu vou aí Sim. visitar e ver se eu volto para o jiu-jitsu. Um abração aí para a Um turma. abraço, Paulão. Muito obrigado. Os... Os